Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um momento histórico do futebol cearense, o acesso do Atlético Cearense para a Série C do Campeonato Brasileiro 2022. O time venceu a Ferroviária de Araraquara nos pênaltis e garantiu essa classificação gigantesca, né? Se for um momento mágico, tanto mágico quanto tenso, né? E de tensão, esse final de semana teve muitas situações, né? Porque no sábado a equipe do Fortaleza bateu a Chapecoense fora de casa pelo placar de 2-1, né? O gol aos 47 minutos da segunda etapa, né? Num jogo muito truncado, muito complicado para o Fortaleza, né? Um jogo bem maluco também, com diversas intervenções do VAR. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre essa partida, né? E também o Ceará, na noite de ontem, após estar perdendo por 2-0 para o Bragantino, conseguiu 2 gols nos acréscimos e fez explodir a Arena Castelão, né? No mais um momento incrível da torcida do Ceará na Arena Castelão, né? Muito bom jogo. Nós vamos comentar também sobre essa partida e, claro, no final do vídeo vamos eleger quem foi o craque da rodada dessa rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo, né, nós vamos mudar um pouco o protocolo, né, que já nossos inscritos, quem acompanha o canal, está acostumado. Isso porque vamos deixar para falar desse acesso gigantesco do Atlético Cearense já na parte final, né? Quem acompanha sabe que a gente geralmente começa com as divisões mais abaixo e vai subindo, né? Obviamente terminando na Série A do Campeonato Brasileiro, mas nós vamos fazer o contrário hoje, né? Nós vamos começar falando da Série A e vamos encerrar falando desse gigantesco acesso, desse primoroso acesso do Atlético Cearense para a Série C, muito relevante para o nosso futebol, né? E nós vamos abrir falando do Fortaleza, porque no sábado o Fortaleza, que está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil também, né? No sábado o Fortaleza venceu a Chapecoense fora de casa pelo placar de 2-1, em um jogo muito truncado e muito complicado para o Tricolor, né? Apesar de ser a lanterna da competição, a Chapecoense realmente engrossou o caldo para cima do Fortaleza, fez jogo duro, né? E se recusou a entregar a vitória de mão beijada para a equipe do Fortaleza. Então teve muita dificuldade o Leão, né? Mas o que é que eu pude notar um pouco desse jogo, né? O Fortaleza marcou o gol muito cedo, né? Ali nos 6, 7 minutos iniciais, o Bruno Melo marcou o primeiro gol do jogo. E naquele momento já dava a entender que provavelmente o Fortaleza iria conquistar uma vitória bem tranquila, né? Porque logo após o gol do Bruno Melo, o Fortaleza fez o segundo gol, que foi anulado, né? Bem anulado pelo VAR, após posição irregular do Iago Pikachu. Mas, apesar do gol anulado, passava aquela impressão de que o Fortaleza estava com muita intensidade, muita vontade e muito provavelmente ia conquistar uma vitória de forma tranquila fora de casa, né? Mas quem pensou isso acabou se enganando bastante, porque a Chapecoense depois conseguiu equilibrar as ações do jogo, foi em busca do empate e antes do final do primeiro tempo, né, em um erro muito infantil do Marcelo Benevenuto, o meia Rodriguinho, o atacante Rodriguinho da equipe da Chape, acabou conseguindo recuperar a bola e empatar o jogo, né, um banho de água fria nos jogadores do Fortaleza naquele momento, que de certa forma, apesar da Chape ter equilibrado as ações, tinha o controle do jogo, né? O jogo estava bom para o Fortaleza. Mas esse gol de empate trouxe a Chapecoense de volta para o jogo e deixou a situação muito aberta para a segunda etapa, né? Então o Vojvoda tinha, de certa forma, que remodelar a sua estratégia de jogo para evitar que a Chapecoense tivesse uma reação, né? E no segundo tempo foi exatamente isso que aconteceu. A Chape não só manteve o equilíbrio, como foi superior ao Fortaleza em muitos momentos. O Fortaleza tinha dificuldades demais de criar jogadas trabalhadas, como a gente é acostumado a ver dessa equipe, né? Um time intenso, principalmente que gosta de jogar com profundidade com seus alas e seus atacantes, né? E não foi isso que a gente viu. O Fortaleza conseguia levar mais perigo através de bola parada, né? Então foi um fator que fez a diferença para o Fortaleza ofensivamente nessa partida. Mas o lance que mais chamou a atenção, né, foi ali meio que algo difícil da gente ver, né, raro da gente ver no futebol, que foi exatamente num lance de ataque da equipe do Fortaleza, né, em que o Tinga recebe a bola pelo lado, tenta o cruzamento e o jogador da Chape, o defensor da Chape,
acaba cortando a bola com o braço muito aberto dentro da grande área, né? E aí o árbitro deixa o lance correr, mas na minha visão um erro muito claro, né? Porque foi um pênalti muito vistoso ali, não tinha como não marcar aquele pênalti na hora. O árbitro acabou, não sei se pelo posicionamento dele, né, tava um pouco atrás, acabou não vendo, né, e o bandeirinha também não acusou. Então o jogo seguiu, né? E no contra-ataque desse lance, a Chape marcou um belíssimo gol com o Caio Nunes, né, de fora da área, batendo colocado, e um gol que praticamente daria a vitória à Chapecoense, né? Já estava ali com 42, 43 da segunda etapa. No entanto, aquele velho protocolo que a gente já conhece, né? O VAR revisou o lance, né? Chamou o árbitro de campo para ver no vídeo e aí o pênalti foi marcado, bem marcado para a equipe do Fortaleza e logo na sequência convertido pelo Iago Pikachu. É um gol que deu a vitória e uma vitória muito maiúscula para o Fortaleza, né? E aí, como a gente é acostumado a ver, apesar de não ter sido uma grande atuação, né, do Fortaleza, atuação ofensiva, intensa, como a gente é acostumado, mas a gente já está numa fase do campeonato que os 3 pontos é mais importante do que tudo, né? Obviamente, quando você está no começo, você ganha jogando mal, obviamente fica feliz com os 3 pontos, mas sempre fica com aquele pé atrás, né, com relação à atuação da equipe. Então, porque você tem uma maré inteira para percorrer no campeonato, né? Nesse momento, não. A gente já está chegando no momento decisivo da competição, né, onde cada time já sabe exatamente pelo que vai brigar, se contra o rebaixamento, se por Sul-Americana, por Libertadores, por título, enfim. O campeonato já está bem dividido, cada time já sabe ali o que almeja para o final da temporada, né? Então, um momento decisivo e os 3 pontos que caem muito bem na equipe do Fortaleza, que agora atinge a sua meta inicial, que era os 45 pontos, né? Que geralmente costuma ser a pontuação que impede o rebaixamento, né? Então, o Fortaleza atinge ela aí com 11 rodadas de antecedência e agora pode continuar focado na sua luta por vaga direta na Copa Libertadores da América. Agora o Fortaleza vira a chave e encara o Atlético Mineiro pela semifinal da Copa do Brasil, né, num jogo muito importante e é obviamente fundamental que a equipe não saia derrotada do Mineirão para trazer, ou de certa forma trazer uma vantagem para a Arena Castelão também seria muito bom, né, considerando também a dificuldade pelo fato do adversário ter um dos melhores elencos do país, né? Mas o Fortaleza está vivo na competição e a gente espera que possa fazer um grande jogo, né? Lembrando que na quinta-feira vamos trazer a análise tanto do jogo do Fortaleza pela Copa do Brasil, como também o jogo do Ceará contra o Palmeiras, né? Pelo Brasileirão na Arena Castelão, um jogo que foi adiado. Então na quinta-feira aqui no canal Fute Cearense TV você vai acompanhar a análise desses dois jogos, além dos dois da Copa do Nordeste também, do Ferroviário e do Floresta. Agora falando do Ceará, porque o Ceará encarou a equipe do Bragantino na Arena Castelão, né, num jogo que teve um pouco de aumento, né, já uma amostra ali do que o aumento da capacidade de receber público, né, já nesse momento de pandemia. Foi liberado uma certa taxa de torcedores a mais do que nos últimos jogos, então já deu para sentir um pouco mais do calor do torcedor nessa partida diante do Bragantino, né? E já logo de cara eu já tenho que dizer, né, foi, na minha opinião, a melhor atuação do Ceará nesse Campeonato Brasileiro, né? O time foi bem ofensivamente, trabalhou bem a bola, já deu ali uma amostra do que é que o Thiago Nunes gosta, né, daquele jogo em transição rápida e principalmente pela atuação individual de 3 jogadores em si, né, que eu gostei muito, que eu vou comentar mais pro final dessa análise do Ceará. Mas o que é que eu pude notar desse jogo, né? O Ceará começou bem para cima, né? Já dando sinais de que queria vencer a partida e criando as melhores chances, né? No entanto, como foi dito, inclusive, um cara que eu sou muito fã, né? O Lédio Carmona, durante a transmissão da partida, ele falou que o time do Bragantino é uma equipe muito punitiva, né? Ele não perdoa o erro do adversário. E quando o Ceará errou, no caso o lateral direito Igor, acabou cometendo um erro defensivo, o Elinho foi lá e abriu o placar para o Bragantino, né? Ali com 6, 7 minutos de partida, muito no início. E um banho de água fria para o Ceará, né? No entanto, apesar de ter sido um banho de água fria, o Ceará não se abateu com aquele gol, né? Continuou em cima, ainda jogando com muita intensidade, né? O Eric pelo lado direito trazendo a equipe do Ceará, o Vina também participando bastante.
Então o Ceará não se abateu com aquele primeiro gol e continuou em cima e criando as melhores oportunidades de gol. Então, mas acabou não conseguindo, né? Ainda está com problema ali de fazer gol, de finalizar o time do Ceará. O problema na última bola, né? Mas é algo que a gente espera que seja consertado nos próximos jogos. No segundo tempo, né, no final do primeiro tempo, na verdade, o meio atacante Steven Mendonça, né, acabou sendo muito vaiado pelo torcedor, o torcedor pedindo pelo Lima, e o Thiago Nunes não é besta nem nada, né, atendeu o pedido do torcedor, e aí no intervalo de partida ele já fez essa modificação, colocou o Lima, o que deu mais técnica, né, mais capacidade técnica para a equipe do Ceará no segundo tempo. E isso ficou visível logo nos primeiros 30 segundos de partida, quando o Ceará chegou bem ao ataque numa finalização do Clebão, já numa triangulação ali envolvendo o Eric, o Vina, o Lima, todo mundo participando de forma direta ou indireta daquele ataque. Então o Ceará voltava e já dava sinais de que queria melhorar na partida e que queria logo fazer o gol de empate, né? Ia fazer a pressão para empatar o jogo. No entanto, mesmo com muita pressão, o time do Bragantino não cedeu e o Ceará não conseguiu empatar o jogo naquele momento. E para piorar a situação, né, já ali aos quase 30 da segunda etapa, houve um chute de fora da área, né, do atacante Alejandro. O Richard acabou falhando, né, a bola quica, obviamente não é um frango e não totalmente responsável pela jogada, ele escorrega, né, o gramado do Castelão não está nos melhores dias, no melhor estado, o goleiro acaba escorregando e a bola entra, né, e vale lembrar também, ressaltar que o gol irregular, né, do atacante da equipe do Bragantino, acaba dominando com o braço, mas enfim, o gol foi validado, né, 2-0, e naquele momento praticamente garantindo a vitória do Bragantino, ou pelo menos alguns jogadores pensaram isso, né? Porque o Ceará mesmo, o Ceará não desistiu e não se entregou. E o próprio treinador Thiago Nunes demonstrou isso na beira do campo, né? Eu acho que ele cometeu alguns erros de escalação nos últimos jogos, mas nesse jogo ele tem que ser exaltado pela não desistência dele. Foi botando o jogador, né? Foi mexendo na equipe, fez o que deu. E isso surtiu um efeito muito positivo, porque já nos acréscimos do jogo, o Gabriel Santos, numa arrancada pelo lado, chutou, a bola bate no Fabrício Bruno, entra, o Ceará diminui o jogo, lembrando que tinha 8 minutos de acréscimo. Então o Ceará tinha 8 minutos ali para tentar empatar a partida, né? E o gol, meio, apesar de ter elevado a torcida, né, ter inflamado o estádio, mas meio que pisou, fez com que o Ceará pisasse no freio naquele momento, né? O Ceará não conseguiu ser tão ofensivo e o Bragantino, com o intuito de, obviamente, de aguardar o final do jogo, segurou a bola no ataque. Mas aí numa jogada de chutão pra frente, né, já resultante de um chutão pra frente, o zagueirão Gabriel Lacerda, é impressionante o tamanho da estrela desse garoto, vai, chuta a bola novamente, desvia no Fabrício Bruno e entra para fazer explodir a Arena Castelão num momento, né, mágico ali no Castelão, torcedor Ceará cantando, vibrando bastante. Dos males, o menor, né? O time conseguiu empatar após estar perdendo 2-0. É aquele típico jogo, empate com sabor de vitória pela circunstância do jogo, né? Obviamente não é o melhor resultado, não era o que o Ceará estava esperando, estava querendo os 3 pontos, mas consegue esse pontinho aí, agora tem 31, né? Lembrando que tem pelo menos um jogo a menos que a grande parte dos seus adversários diretos. Então esse jogo contra o Palmeiras é fundamental para os planos do Ceará na sequência da competição. Agora chegou o grande momento, né, do nosso vídeo, né? A gente já falou aí dos jogos do Ceará e do Fortaleza pela Série A. Vamos falar sobre mais um momento histórico do futebol cearense, que é o acesso do Atlético Cearense, né? Um grande momento vivido aí pela equipe do técnico Raimundo Wagner, né? Lembrando que a gestão do Ari, né, o centroavante que foi revelado pelo Fortaleza também, fez sua carreira no futebol russo, né? Veio aqui, tá à frente da gestão dessa equipe. Que momento do Atlético Cearense, né? O time que é sinônimo de evolução para mim. Eu venho usado muito essa palavra para falar do Atlético. Isso porque na primeira fase o time teve dificuldade, né? Não conseguiu ali permanecer sempre no G4 da competição, oscilou um pouco, mas quando conseguiu embalar dentro da competição, mostrou realmente que era a cara de uma equipe vencedora e conseguiu esse acesso, né, um acesso gigantesco, né, diante da melhor equipe, né, da equipe que tinha a melhor campanha na competição, que era a Ferroviária de Araraquara. Então, um momento espetacular. O jogo foi 0-0 no tempo normal e o Atlético venceu por 4-3 nos pênaltis, né?
Mas vamos falar, antes de comentar um pouco mais sobre esse acesso, né? Vamos falar um pouquinho do jogo, né? O jogo em si foi basicamente o que era esperado. O time da Ferroviária, por ser mandante, né? E depender apenas de uma vitória para garantir esse acesso, o time foi para cima, né? O Atlético entrou naquele modo reativo, se defendendo, buscando as jogadas de contra-ataque, o espaço ali no contra-ataque. É o que até, na minha opinião, não foi tão bem executado dentro do campo. O Atlético praticamente não atacou tanto, a Ferroviária sofreu muito pouco com as investidas do Atlético, mas isso é normal, né? Obviamente você está jogando fora de casa, um jogo de acesso, não dá para exigir que o time vá ser tão ofensivo ou que consiga jogar no erro do adversário toda hora, até porque a Ferroviária errou muito pouco. Então, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o cenário praticamente foi esse: a Ferroviária atacando e buscando as jogadas de gol em cima do Atlético Cearense, enquanto o time cearense se defendia e buscava, quem sabe, um golzinho no contra-ataque. Né? E dentro da situação do jogo, a partida terminou 0-0, não deu nem para o Atlético nem para a Ferroviária marcarem, então decisão nos pênaltis, né? E aí, meu amigo, é aí que brilha a estrela de um cara espetacular e que campeonato vem fazendo, né? Vem fazendo até o momento, porque o Atlético, como tá na semifinal, né? O goleiro Carlão, meu Deus do céu, um absurdo, né? Jogando muito, tanto no tempo normal, né? Muito seguro. É incrível a segurança que ele passa para seus companheiros de zaga, né? É um goleiro experiente, já de 35 anos, mas está numa excelente forma física. E nos pênaltis brilhou mais uma vez, pegou 4 cobranças e botou o Atlético na Série C do Campeonato Brasileiro de 2022 e também na semifinal da Série D. Então tá vivíssimo aí na disputa pelo título. Quem sabe mais um título nacional aí para o nosso estado, né? Seria muito bacana a gente ver isso daí. Como eu falei, o time era sinônimo de evolução, né? Chegou num momento espetacular do campeonato, conseguiu engrenar e garantir essa classificação que é gigantesca para o nosso futebol. Ano que vem veremos aí o Floresta, o Ferroviário e também a equipe do Atlético Cearense na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E vale lembrar também, né? Inclusive nós postamos lá no nosso Instagram, @FutCearenseTV, que a vaga do Atlético Cearense na Série D do ano que vem, quem herda é o Icasa, o Verdão do Cariri, estará de volta a uma competição nacional após 6 anos, né? Então, temos aí mais um representante histórico do estado do Ceará que vai disputar a Série D no ano que vem, juntamente do Pacajus e do Crato também. A gente torce aí para que essas equipes também consigam seguir o rumo do Atlético e garantir esse acesso, né? O futebol cearense sempre no topo do futebol brasileiro, do futebol nacional. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, nós vamos eleger quem foi o craque da rodada, né? E aí, meu amigo, eu nem hesito em falar 2 vezes que foi uma escolha muito fácil, né? Tiveram jogadores que eu gostei bastante, né? Inclusive que eu falei que ia comentar da equipe do Ceará. No caso, os jogadores Eric, Gabriel Santos e Gabriel Lacerda, né? 3 jogadores jovens que foram muito bem na partida diante do time do Bragantino na noite de ontem, né? E principalmente pro Eric, né? Incrível como esse cara deu um nível de atuação altíssimo para a equipe do Ceará, muito habilidoso, jogadas em profundidade sensacionais, né? Obrigou o Cleiton a fazer uma grande defesa no primeiro tempo. Então fica registrado, os outros 2 também tiveram uma grande atuação. O Gabriel Lacerda demonstra aí cada vez mais que merece a titularidade na equipe do Ceará. E o Gabriel Santos, que entrou também, participou diretamente do primeiro gol, né? Também merecendo mais oportunidades. Pelo lado do Fortaleza, fica aí o registro do Iago Pikachu, como sempre, muito decisivo, né? Pisando bem na área, um jogador que tá agregando demais nesse time do Vojvoda, tanto que é um dos poucos que o Vojvoda mexe, né? Ele mexe ali no Crispim, às vezes mexe no Ederson, né? Troca muito a dupla de ataque, mas o Iago Pikachu é uma constante, muito pelo fato dele ser muito regular nessa equipe, pisar muito bem na área e o poder de decisão que faz toda a diferença, né? Esses jogadores citados, né? Mas pra mim, na minha opinião, o craque da rodada não tinha como ser outro, né? Foi o goleiro Carlão do Atlético Cearense. O cara pegou 4 pênaltis, meus amigos. 4 pênaltis, foi fundamental aí nesse acesso da equipe. Não só nesse jogo, mas o campeonato inteiro, na minha visão. Obviamente vai ter gente que discorda, mas pra mim é o melhor jogador da Série D até aqui. Isso porque a competição não acabou, né? Ainda tem disputa de semifinal. O Atlético pega o Campinense em 2 jogos. Então, o Carlão, na minha opinião, o melhor jogador da rodada, o craque da rodada e também dessa competição, merece ser exaltado aí o goleiro de 35 anos do Atlético Cearense.
Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Muito feliz mesmo em estar fazendo esse vídeo, falar desse momento do futebol cearense, da equipe do Atlético Cearense, né? Do Fortaleza, o Ceará, equipes estão na Série A, o Ferroviário na Série C, o Floresta que garantiu sua permanência como caçulinha da competição, né? Então, o futebol cearense aí cada vez mais evoluindo e crescendo, a gente torce para que isso aconteça cada vez mais, né? E que ano que vem, quem sabe aí, o Crato Pacajus ou o Icasa, né? O Verdão do Cariri, consigam esse acesso também para deixar ainda mais feliz o torcedor cearense e o povo cearense. Então isso é tudo por hoje, né? A gente agradece a participação de todos nesse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like, né? Compartilhar com os amigos. Isso é sempre muito importante, ajuda o nosso trabalho, né? Também tem a página Esquema Web Ceará no Facebook, que você segue, tem muito conteúdo, nossos vídeos, o programa Âncora de Notícias está lá. E por último, nosso Instagram, @FutCearenseTV, com notícias sempre atualizadas para vocês, né? Então, é muito conteúdo bacana lá, você segue, indica para os amigos, né? Uma página que a gente sempre mantém atualizada, notícias, informações, vídeo de atualidades. É muito importante que você nos dê essa força para ajudar no projeto. Então, isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve.